João pregou muito sobre o amor. João, ele tinha um temperamento muito forte e algumas vezes muito explosivo, mas esse temperamento mudou quando ele teve encontro com Jesus, e daí João passou a ser um homem manso, um homem amoroso, e um homem que estava sempre ali ao lado de Jesus e se tornou um dos principais amigos de Jesus. João era considerado um discípulo do amor. Ele era tão amigo de Jesus que ele tinha liberdade para fazer qualquer pergunta para Jesus e até mesmo deitar a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Esse João foi muito perseguido durante a perseguição à igreja, durante anos e anos, e já na sua velhice aos quase 90 anos, João ele foi preso na ilha de Pátimo pelo imperador Domiciano. Domiciano já tinha mandado matar todos os cristãos, pelo menos apóstolos, alguns discípulos, mas a igreja dispersa estava crescendo. João foi o último apóstolo de Jesus a morrer, e também foi o único que não teve uma morte trágica. Alguns foram apedrejados, Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado, e assim sucessivamente. Mas João, ele foi preso na ilha de Patmos, e o imperador bem que orquestrou uma morte muito perversa para João. Diz os estudiosos que ele preparou inclusive um tonel cheio de óleo quente, e ele queria ferver, fritar João vivo nesse óleo quente. Mas prove a Deus livrar João, e os estudos dizem que João morreu de velhice na cidade de Éfeso, onde ele ficou lá o resto da sua vida. Mas muito antes disso, Deus revela para João o Apocalipse, o livro das revelações, e que mostra assim um tratado especial de Deus para João, além de mostrar as coisas futurísticas, mostrou as coisas presentes da época, o que haveria de acontecer com a igreja, perseguições, como surgiria o anticristo, como seria o final dos tempos. E dentre todas essas revelações, Deus ele manda carta para as 7 igrejas que viviam na Ásia, as 7 igrejas de Deus da época, e entre essas igrejas nós encontramos a igreja de Filadélfia, e que traz uma mensagem muito forte, e algo que eu até tratei aqui hoje pela manhã. Quando ele diz assim, ao anjo da igreja, quer dizer que Deus estava escrevendo a carta através de João, e essa carta seria levada ao pastor, ao mestre ou ao bispo daquela igreja local, que teria a responsabilidade de ler essas cartas a toda a comunidade cristã. Amém? Então o anjo da igreja ele escreve essa carta, e ele diz que quem está escrevendo é o santo, o verdadeiro. Quem é esse? É Jesus. Quem está escrevendo é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que se ele abre uma porta ninguém mais fecha, e se ele fechar também ninguém mais abre. Ele tem todo o poder nas suas mãos, a chave está nas suas mãos, ele é o Senhor. Isso está demonstrando que a igreja tinha que ter uma concepção certa no meio da grande perseguição, em que muitos cristãos seriam mortos, seriam perseguidos, seriam presos. Que Jesus tem o poder, e que nada, nem império nenhum está acima do poder do Senhor. Aleluia. E por isso ele diz que ele tem a chave de Davi, e que abre ninguém fecha, e com ele fechar também ninguém abre. E uma das coisas que é de salientar nessa noite, ele diz: eu sei as tuas obras, e que pus diante de ti uma porta aberta. Sabe o que Deus está dizendo para aquela igreja? Que
está falando conosco nessa noite que Deus conhece as obras de cada um de nós. Todas as nossas obras, nossa vida, nossos procedimentos estão nuas e patentes diante dele. Nada absolutamente se esconde de Deus. Nada absolutamente se encobre de Deus. Né? Para onde irá o homem para que ele possa se esconder, para que ele possa se esquivar do olhar do Senhor, se o olhar dele passa por toda a terra? Ele diz: eu conheço vocês, eu conheço cada um, eu conheço as obras que vocês fazem, as obras que vocês praticam, eu conheço. Glória. Por isso que nada, ninguém consegue se esconder de Deus. Então diz: eis que eu estou colocando diante de vocês uma porta, que está aberta essa porta. Essa porta é a porta da salvação, porque Jesus disse que Ele é a porta. Jesus várias vezes Ele usou sentidos figurados, alegorias, para levar o Evangelho aos mais simples. Jesus não usava conjecturas difíceis, como alguns pregadores hoje querem usar, que as pessoas nem entendem o que eles estão falando. Jesus usava linguagem locais, linguagem que as pessoas, os mais simples, conseguiam ouvir, conseguiam entender do que se tratava, do que Jesus estava falando. Ele diz: eis que eu coloquei e abro diante de vocês uma porta aberta. Eu conheço a igreja, eu conheço as perseguições, eu sei da luta e eu sei da força que vocês têm. E aí ele diz assim: eis que eu pus uma porta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Que Jesus, Ele conhece até onde nós podemos suportar as provas da nossa vida. Jesus sabe até onde nós conseguimos suportar uma prova. E Ele diz: olha, não há tentação que não seja humana. Satanás usa humanos para nos tentar. Mas diante da tentação e da prova, Ele diz: eu providencio o livramento de vocês. De tal forma que nós podemos vencer as provas e as tentações, porque Deus, Ele nos dá força. Ele diz: eu sei que vocês têm poucas forças, mas o referencial dessa igreja, que era uma igreja humilde, era uma igreja aparentemente pobre, um poder aquisitivo médio, era uma igreja, no entanto, irmãos, que perseverava em oração. Era uma igreja que não negava o nome de Jesus. Diferente da igreja de Laodiceia, quando você lê a carta de Laodiceia, você vai ver que a igreja de Laodiceia era uma igreja abastada, era uma igreja rica, não é? Era uma igreja rica. Mas essa igreja é uma igreja humilde. A igreja de Laodiceia era uma igreja orgulhosa, era uma igreja arrogante, uma igreja prepotente, uma igreja que se achava autossuficiente, né? No entanto, essa igreja, sendo uma igreja humilde e fraca, o Senhor diz: olha, eu conheço a força de vocês, sei o quanto de vocês têm suportado, mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: porque vocês guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Irmãos, esse desafio, aquilo que eu preguei hoje de manhã, é o desafio de todo crente hoje: guardar a palavra de Deus em seu coração. Em um mundo que nós estamos vivendo, porque nós somos bombardeados e perseguidos todos os dias, há uma orquestração para querer desestruturar a igreja, para querer desvirtuar a família, os bons costumes, né? Onde surge todos os dias uma seita diferente, uma religião diferente, adorações diferentes, modismo diferente, ventos
doutrinários diferentes. Já surgia na época, não é, de Paulo. Hoje nós aprendemos aqui que Paulo diz: olha, vocês não são mais como um menino, que vocês não sejam mais como um menino, que vocês não sejam inconstantes, como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Então existem vários ventos doutrinários que surgem, e nós não somos mais crianças nem meninos para sermos levados. Nós temos que ter muita convicção da nossa fé e daquilo que nós acreditamos, e guardar a palavra de Deus no nosso coração, de tal forma que nada e nem ninguém pode nos remover da palavra, da fé, da verdade, do Cristo que nós cremos, do Cristo que morreu na cruz por nós, do Cristo que nos ama, apesar das nossas imperfeições. Ele ama cada um de nós, do Cristo que nos sustenta, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos ampara. Aleluia! Nós não podemos perder a nossa fé nesse Jesus que deu a sua vida por mim e por você, e que ele diz: eu sei que você tem pouca força. Às vezes você ora, você chora: Senhor, eu não aguento mais, a situação está difícil, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, eu não consigo vencer a minha vontade, eu não consigo. O Senhor sabe, mas Ele requer que você busque força na palavra, e você persevere, que você tenha paciência, que você tenha fé. Por isso Ele diz: olha, mas vocês têm uma coisa interessante: guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Irmão, nós carregamos algo muito importante na nossa vida, que tem muito poder, que tem muita força, nós não podemos negar. É o nome de Jesus.